Olá, pessoal! Eu sou a instrutora Jéssica, da área da Saúde e Segurança do Trabalho aqui no Senai. Vou me apresentar aqui para vocês porque estaremos juntos nos próximos dias com a unidade curricular que se chama Saúde e Segurança no Trabalho. Então, a gente vai aprender um pouco sobre o que é segurança do trabalho, quais são as obrigatoriedades da empresa com relação à segurança do funcionário, qual é o papel do funcionário para trabalhar, para estar em um ambiente mais seguro, né? Como evitar acidentes de trabalho, como evitar doenças relacionadas ao trabalho e quais as consequências desses acidentes e dessas doenças. Então, é uma matéria muito legal, muito importante, a gente vai conseguir assimilar com o dia a dia, né, do trabalho nas empresas. E estou aqui para o que vocês precisarem vamos tirar nossas dúvidas, vamos aprender muita coisa nova e eu garanto que vai ser bastante interessante para vocês, tá bom? Então, hoje nós temos uma live que está sendo preparada com muito carinho pelos instrutores da gestão do Senai. Então, a partir das 14h30, a gente vai assistir às lives. São dois assuntos diretamente relacionados com a área de vocês, de assistente administrativo, que é sobre a presença digital e o recrutamento e seleção. Então, eu vou fazer a minha apresentação, a gente vai iniciar um pouco os nossos estudos sobre segurança no trabalho e depois vocês vão assistir essa live preparada pelos instrutores da gestão, beleza? Turma, então vamos entender um pouco por que existe a segurança do trabalho, né? Quando nós estamos contratados por uma empresa, né, pelo empregador, nós trabalhamos num ambiente de trabalho exposto a riscos, tá? Em alguns trabalhos, esses riscos são críticos, são mais consideráveis. Em algumas tarefas, esses riscos são menos críticos, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um servente de obras. Quando ele trabalha com risco de trabalho em altura, por exemplo, ele está exposto a um risco de acidente, que é a queda em altura, né? Mas se eu pego um assistente administrativo, ele trabalha com um risco menos crítico, que é um risco ergonômico, de postura inadequada, dores osteomusculares, entre outros fatores. Então, os riscos, eles vão depender da tarefa que o trabalhador vai desempenhar. E o papel da segurança e saúde no trabalho é justamente monitorar esses riscos para que eles não ocasionem em uma lesão grave, em um acidente ou uma doença do trabalho que seja grave, tá? Então, o papel do profissional da área da segurança e saúde no trabalho, do empregador, do gestor, é justamente promover um ambiente mais seguro e mais saudável. Até porque quando o funcionário ele está em um ambiente mais seguro e saudável, ele vai produzir mais, ele vai estar mais satisfeito e ele vai poder trazer mais resultado para a empresa, que é o que a empresa deseja, né? Nós, como profissionais da administração, vocês que serão futuros profissionais da administração, da área da administração, busca sempre isso, que é maximizar os lucros da empresa e diminuir as despesas. Então, quando a gente faz essa gestão de segurança do trabalho, a gente está buscando isso, diminuir as despesas da empresa, porque um acidente de trabalho causa um gasto muito grande para o empregador e aumentar os lucros. Então, a gente vai ver um pouco sobre prevenção e combate a incêndios, primeiros socorros e como monitorar esses riscos para que eles não aconteçam. Então, o risco ele tem que ser monitorado de forma preventiva, né? Então, a fim de evitar que o acidente ou a doença aconteça, tá? Então, quais são os riscos que podem existir aí que o trabalhador vai estar exposto, né? A gente tem 5 tipos de riscos e eu vou postar esse material para que vocês possam estudar e copiar para vocês entenderem a classificação dos riscos, tá? São eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, são 5 tipos de risco que o trabalhador ele pode estar exposto, tá? O que é o risco físico, gente?
Risco físico está relacionado ao ambiente físico. Então, é ruído, vibração, radiação ionizante, que é aquele trabalhador que faz o raio-x no hospital. Então, o risco físico está relacionado ao ambiente físico, às condições físicas ali da natureza física da empresa, tá? O ruído excessivo de máquinas e equipamentos pode provocar o quê? Perda auditiva, tá? Então, se eu trabalho aqui com ruído de 90 decibéis, por exemplo, a curto prazo eu vou adoecer. E a perda auditiva é reversível, né? Então, o ruído é um risco físico. Risco químico é o quê, professora? Gente, então, risco químico é poeira. Risco químico são produtos químicos em geral, manipulação de cloro, né? Ácido nitrílico, tudo isso está relacionado a riscos químicos. Os riscos químicos, eles podem provocar problemas respiratórios, problema na pele. Então, tem que ter o monitoramento adequado desses riscos químicos, como, por exemplo, utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Para poder evitar o contato direto com esses riscos. Os riscos biológicos são vírus, bactérias, né? Normalmente os riscos biológicos estão presentes em ambientes hospitalares ou de prestação de serviços de saúde. Os riscos ergonômicos são aqueles riscos que estão relacionados ao físico do trabalhador, ao corpo. Então, se eu tenho aqui movimento repetitivo de digitação, por exemplo, eu trabalho aqui com digitação durante 8 horas por dia. É um risco ergonômico, porque eu faço, movimento repetitivo. Então, a curto prazo, eu começo a ter dores osteomusculares, tá? Se eu trabalho muito tempo em pé, é um risco ergonômico. A curto prazo, eu vou começar a ter problemas circulatórios. Se eu trabalho com carregamento excessivo de peso, carregamento manual de peso, eu posso desenvolver uma lombalgia, que é uma dor na coluna. Então, isso é o risco ergonômico, tá? E, por fim, o risco de acidente é aquele risco de queda em altura, queimadura, choque elétrico para quem trabalha com eletricidade, tá? Beleza, gente? Então, essa é a classificação de risco. Espero que vocês tenham entendido, mas eu vou passar para vocês copiarem quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E aí vocês vão fixar melhor essa classificação. Depois que a gente entender quais são os riscos, nós vamos entender como evitar esses riscos. Então, basicamente, na nossa unidade curricular vai ser isso. Vai ser entender quais são os riscos que o trabalhador poderá estar exposto, nós trabalhadores, para que a gente possa entender como evitar que esses riscos aconteçam, tá bom? Então, fiquem agora com a live da gestão, que vai ser muito importante para vocês. E amanhã a gente tem um encontro ao vivo, tá bom? Espero vocês amanhã. Até mais!